sobre a importância de uma fé transgeracional, de uma fé que permeia não apenas a nossa realidade agora, século 21, 2026, mas uma fé que é legada de pais a filhos, e que se perpetua na história e que cumpre o seu propósito de ser ouvida, abraçada pelas futuras gerações. E para tanto, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de 1 a 9. Você que está em sua casa, você pode também acompanhar-nos na leitura do texto bíblico que será projetada. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Leia comigo, por gentileza, o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5 diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Leia comigo mais uma vez, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. A palavra revelada, inspirada, inerrante, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nós pedimos em nome de Jesus que no poder do Espírito Santo a Tua palavra seja anunciada e nós, com disposição de coração, que possamos recebê-la, que possamos ouvir a voz do Senhor e atender ao chamado do Senhor com obediência e com compromisso de coração. Pedimos, ó Deus, fala conosco, ajude-nos, cativando a nossa mente, livrando-nos, ó Deus, de toda distração e nos dando o poder para obedecer. É a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Era uma noite como tantas outras, até que o telefone rompeu, o silêncio e um tipo de grito repentino de desespero se fez ecoar pelos cantos daquela cidade. A fatídica notícia chegou como um golpe. O pai daquele jovem rapaz não mais retornaria ao seu lar. Um acidente fatal o havia ceifado naquela noite. Nos dias seguintes, ainda imerso no luto, o jovem órfão viu-se diante da responsabilidade de assumir os negócios da família, e então embalado no misto de privilégio e apreensão, antes mesmo de colocar os pés no rol do seu novo desafio, o rapaz percebeu que a herança, além dos benefícios, impunha-lhe muitos compromissos. Os olhares de todos convergiam para ele, as expectativas pesavam como uma carga nos seus ombros. Seu coração parecia ser devorado pelas emoções e ele sentia a imensidão da responsabilidade. E à medida que o ritual de posse se aproximava, saltava-lhe aos olhos uma carta que estava sobre a mesa, ostentando a assinatura do seu velho e querido pai.
com as mãos trêmulas. Aquele jovem segurou a carta, e à medida que lia, se intensificava a sua alegria e o seu temor. O pai, em palavras eloquentes, revisitou a história da família, narrou as lutas, os desafios e percalços que os conduziram até aquele ponto. A carta também apresentava um conjunto de políticas e valores da empresa. Políticas essas que haviam sido absolvidas com rigor e nutrida ao longo dos anos. E ao final daquela carta, com muito carinho, mas sem deixar de lado a firmeza, estava grafada em letras garrafais as seguintes palavras: siga os mesmos passos e prosperarás. Siga os mesmos passos e prosperarás. Talvez essa seja a melhor maneira de nós compreendermos a importância do livro de Deuteronômio. Siga esses mesmos passos e prosperarás. Só para que você entenda, Deuteronômio foi o último dos livros daquilo que conhecemos como Pentateuco, que foi entregue sob revelação divina a Moisés, e de Moisés passado ao povo que estava por entrar na famosa terra de Canaã. O povo já havia enfrentado lutas duríssimas, uma geração havia sido engolida pelo próprio deserto, e agora às margens do Jordão, às portas daquilo que se tornaria mais à frente a grande cidade de Jerusalém, a terra prometida, a terra de Canaã, aquela terra que mana leite e mel, o povo de Deus recebe instruções. Mas instruções que não eram novas, instruções que eram recapitulações, um tipo de rememoração, de revisitação de princípios que já haviam sido estabelecidos e preceituados por Deus nos livros anteriores. A palavra Deuteronômio não é uma palavra que se origina do hebraico. Veja, aqui nós temos um livro que foi escrito lá no passado, em hebraico, e talvez o nome desse livro deveria ser Palavras, Devarim. Era assim que se intitulava o nome dos livros. Pegava-se, por exemplo, a primeira palavra, a primeira expressão de um livro e atribuía-se ao livro em si. Então, Gênesis, por exemplo, Bereshit, é basicamente origens. Isso se aplica a vários outros livros do Antigo Testamento. Aqui isso não acontece. Na tradução do Antigo Testamento para o grego, aquilo que ficou conhecido como Septuaginta, ou versão dos 70, o nome desse livro foi adaptado para Deuteros, que é basicamente relembrar, recapitular, e nomos, que é lei. Então é uma recapitulação da lei. Por que se diz isso? Porque no final das contas, aqui nesse livro, nós não temos novos mandamentos, novos preceitos, novos princípios. Você tem, na verdade, um resumo. Sabe quando você faz um curso e você tem aquela última aula, que é uma revisão geral? Basicamente, Deuteronômio é a revisão geral de tudo aquilo que o Senhor Deus já havia falado ao seu povo por intermédio de Moisés. Mas quando eu particularmente penso no livro de Deuteronômio, para além de um livro, eu gosto de entender Deuteronômio como um princípio. Eu gosto de pensar na pedagogia deuteronômica. O que é que Deus quer nos ensinar, oferecendo a nós, como seu povo, e a Israel, um livro de recapitulação, um livro de rememoração, de revisão. O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Primeiro, talvez só o fato de termos um livro chamado Segunda Lei, recapitulação da lei, revisitação da lei, nos lembre que nós temos uma memória espiritual curta. A existência do livro de Deuteronômio na Bíblia imprime em nós a necessidade de estarmos o tempo inteiro visitando as santas verdades do Senhor, porque nos é natural as esquecermos. Nós temos uma memória espiritual curta. Existem vários exemplos. Israel parece ser um exemplo dessa suposta amnésia. Deus fala aqui, e o povo ouve,
é impactado, e de repente eles têm uma visão muito aclarada da vontade do Senhor, e eles pegam a primeira esquina e de repente esqueceram de tudo. Estão correndo aos postes ídolos, voltando-se outra vez aos ídolos, alimentando expectativas em falsos apoios. E então Deus de novo levanta um profeta, e o profeta recobra a consciência, recobra a memória do povo quanto à lei do Senhor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, os oráculos proféticos que nós geralmente costumamos imaginar que são questões futuristas, os profetas como um tipo de videntes do futuro. Na verdade, quando eu leio o Antigo Testamento, eu percebo que os profetas nada mais eram do que homens para o seu próprio tempo. Hora ou outra você tem sim uma mensagem para o futuro, uma mensagem acerca do Cristo que haveria de vir, mas em linhas gerais, se colocássemos numa balança, talvez a maioria das profecias foram profecias para o seu próprio tempo. Eram homens de um determinado tempo, falando para a sua geração. E qual era o conteúdo fundamental e central das grandes profecias bíblicas? A lei de Deus. Você tem uma construção que é mais ou menos o seguinte: você tem a lei, que constitui aí basicamente os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Depois você tem as profecias, que são revelações de Deus a partir da lei. Veja, vamos pensar numa estrutura meio que piramidal. A base dessa pirâmide é a lei de Deus, a sua revelação primária, os 5 primeiros livros. Depois você tem as profecias, que são derivações e aplicações desta lei em contextos diferentes da vida do povo. Mas geralmente a profecia é um homem dentro de um tempo chamando uma geração para voltar ao compromisso com a lei, a mesma lei. E aí depois você tem aquilo que os teólogos chamam de agiógrafos, demais escritos, que são histórias, são prosas, são relatos que são construídos com princípios na lei. É basicamente assim que se estrutura todo o Antigo Testamento: lei, profetas e escritos, ou demais escritos. É importante que se diga isso, porque isso acontece conosco também. Veja, quantas vezes você já ouviu que deve ser santo? Quantas vezes? Quantas vezes você ouviu que deve amar? Quantas vezes você ouviu que deve ser piedoso e deve ter uma vida profunda de devoção? Se você frequenta alguma comunidade religiosa, uma comunidade de fé, você talvez ouviu isso centenas de vezes, talvez milhares de vezes, a depender da sua idade ao longo da sua vida. Mas o que é que nós fazemos a cada domingo? Nós saímos de casa e tomamos lugar em um dos assentos desta igreja. E o que ouvimos? São novas revelações? Um anjo desce aqui e de repente conta um fato novo. É isso que acontece, irmãos? O que é que acontece a cada domingo? A palavra do Senhor é aberta, e a mesma lei que foi entregue aos nossos pais é outra vez exposta ao nosso coração, desta feita sendo aplicada ao nosso contexto, à nossa geração e ao nosso tempo. Ou seja, a cada culto, o princípio deuteronômico é exercido, porque nós estamos revisitando, recapitulando, rememorando as antigas e atemporais verdades do Senhor. Isso é um princípio, irmãos, que nos lembra que temos memória espiritual curta, mas muito curta. Talvez, quando você sair daqui deste culto, e você entrar nas conversas pós-culto, nas conversas do lanche, você nem se lembrará desse sermão. Talvez amanhã, se alguém te perguntar assim, sobre o que você ouviu, conta para mim, resume em 5 minutos. É provável que você gagueje, cite palavras desconexas e não consiga resumir numa tese a súmula de um sermão de 50 minutos. E eu não estou falando agora de uma questão apenas de memória, no sentido de lembrar ou esquecer. Eu estou falando de uma questão espiritual, nos esquecemos facilmente de profundas verdades. Há um outro texto, agora no Novo Testamento, que passa à minha mente,
e que talvez alude, traga uma luz sobre essa situação, que é quando os discípulos viram Jesus multiplicando pães e peixes em abundância. Veja, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram providos pelo poder de Jesus. Você conhece essa história muito bem. Ele faz isso por pelo menos 2 vezes, conforme registrado no Evangelho. Aí, numa dessas vezes, terminado o milagre, os discípulos subiram no barco com Jesus, e quando estavam no meio daquela embarcação, eles começaram a reclamar. Por quê? Porque não tinha comida suficiente para eles. Para e pensa um pouco. Eu acabei de sair de uma cena de milagre, em que eu vi 5.000 homens, talvez 10, 15, 20 mil pessoas sendo abastecidas em suas necessidades mais básicas. E agora um grupo de 12 homens se encontram em desespero, porque talvez lhes faltasse comida naquela viagem. Como nos esquecemos com facilidade de quem Deus é e do que Deus faz. Uma segunda questão que o livro de Deuteronômio nos ensina, como princípio pedagógico, é que a verdade divina permanece imutavelmente verdade divina a despeito das gerações. Eu vou explicar isso melhor para você. Veja, agora, quem recebe este livro é uma geração que nasceu no deserto. A grande maioria ali era de um povo que havia experimentado, de alguma forma, a dureza do coração dos seus pais, testemunharam milagres, mas também viram a alienação e rebeldia da geração anterior. Se a gente pensar numa geração que nasceu no deserto, o mais velho teria 40 anos. Talvez alguns poucos sobreviventes daquela geração anterior. Considera-se que a cada 40 anos muda-se os valores de uma geração. Então uma geração passou, era uma nova geração. E a pergunta que eu lhe faço é: o que é que está sendo ensinado para esta nova geração? O que é que está sendo ensinado? A velha palavra de Deus. Veja, a geração mudou. E poderíamos dizer, os tempos são outros. Os desafios são outros. As necessidades são outras, as demandas são outras, os conflitos são outros. Vamos então adaptar essa palavra, negociá-la, vamos emular este evangelho para que ele caiba melhor, seja mais palatável para essa nova geração, porque senão perderemos a geração, e para não perdermos a geração, o que é que nós fazemos? Perdemos o evangelho. O livro de Deuteronômio nos ensina que nós não necessitamos de uma nova verdade, não necessitamos de uma nova revelação, não necessitamos de uma nova Bíblia, não necessitamos atualizar a palavra de Deus, não necessitamos de uma outra realidade de fé, não necessitamos de um outro conjunto de crenças. Nós precisamos basicamente voltar aos antigos decretos, que no texto chama de estatutos, de juízos e de mandamentos, e tornar a ensiná-los para esta geração, e para a próxima geração, e depois para a próxima geração, até que Cristo volte. E é um desafio, porque a cada tempo, esta palavra aqui é colocada em xeque. Veja, se você é alguém que abraça a Bíblia agora, século 21, você é alguém que já não se enquadra aos padrões de uma cultura, de um cristianismo nominal. Veja, você é radical. Você é alguém que não se adaptou. Você é alguém que não se evoluiu. Você é alguém que não acompanhou as gerações. Mas o livro de Deuteronômio está aqui para nos lembrar que nós não precisamos de uma nova verdade. Gerações mudam, os tempos mudam, mas a verdade de Deus e a palavra de Deus permanecem para sempre. O Senhor Jesus disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. É a mesma palavra, imutável, supracultural e transgeracional, no sentido que abarca todas as gerações. O terceiro e último princípio:
acerca do livro de Deuteronômio é que entre uma geração e outra é inevitável perdermos tesouros espirituais. E eu quero parafrasear aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz o seguinte: eu tenho a impressão, e eu concordo em gênero, número e grau no que eu vou dizer agora, e o Hernandes diz, eu tenho a impressão que a geração dos meus avós era uma geração de pessoas mais crentes do que a geração dos meus pais. Eu tenho a impressão de que a geração dos meus pais era mais crente do que a minha geração. Eu tenho a impressão de que a minha geração é mais crente do que a geração dos meus filhos. E eu tenho a impressão de que a geração dos meus filhos, com toda a deficiência, será mais crente do que a geração dos meus netos. Eu não sei se você tem experimentado isso na sua própria história. Costumávamos lembrar dos antigos, a partir de exercícios espirituais profundos. Hoje pela manhã, nós relembramos a história da irmã Jane, aqui através da mensagem do pastor Diego, quando ela dizia assim, quando eu lembro da minha mãe, eu lembro da minha mãe orando e lendo as escrituras. E ela disse, quando eu me acordava, ia ao banheiro, eu encontrava com a minha mãe orando. Poderíamos, talvez, olhar para trás, e não só Jane, mas você também tem essas memórias. Mas a pergunta é, e os seus filhos? Quantas vezes os seus filhos e os meus filhos nos veem em postura de guerra dentro de casa, em oração, lendo as escrituras? Me parece que os antigos referenciais estão se perdendo, e a cada geração, uma medida desta herança vai se esvaindo. E nós temos cada vez mais uma geração empobrecida espiritualmente, de crentes rasos. Mas isso não é nenhuma novidade. Quando a gente olha ainda para o Antigo Testamento, a Escritura diz que veio José, o homem que conhecia o Senhor, e de repente José morreu, e aí veio todo aquele período de jugo, de opróbrio, de luta. Deus libertou o povo saiu, foi pelo deserto, até entrar na terra de Canaã. Entraram na terra prometida. Você tem o período ali de Josué, e é interessante que quando Deus ordena que Josué desse continuidade ao trabalho iniciado por Moisés, o grande encorajamento não era um encorajamento sobre estratégia política. Não era uma questão de estratégia bélica, dizendo assim, olha, eu ensinei para Moisés como lutar vitoriosamente contra os inimigos. Não. Qual é a palavra? A mesma. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Agora, quanto a você, tenha cuidado para guardar, para meditar no livro da lei e não se apartar dele, nem para a direita, nem para a esquerda, e ensinar este livro, esta palavra, a outros e a outros. O período de Josué acabou. Saímos do período de Josué, agora vamos dar um salto para o livro de Juízes, capítulo 2 de Juízes. Uma nova geração. O tempo passou. E aí há uma expressão no livro de Juízes, no capítulo 2, que diz assim: e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, seu Deus. E levantou-se uma geração que já não conhecia mais ao Senhor, seu Deus. Até que se perdeu no meio do caminho, irmãos. Igreja de Éfeso, nos seus dias áureos, uma igreja pujante, fervorosa, missionária, exercitada no amor. Aproximadamente 60 anos depois, Cristo emite uma carta em direção àquela igreja, dizendo, eu tenho contra ti que perdestes o teu primeiro amor. Uma geração, e aquela igreja já não era mais a mesma. A verdade é que entre uma geração e outra, tesouros espirituais se perdem. E o texto que nós temos diante de nós, ele é muito enfático e ele é objetivo. Então,
nós não teremos uma vigília, apesar da introdução do sermão ter sido quase a metade do sermão, mas não é uma vigília. É porque agora o texto é muito objetivo. E agora, no texto, nós vamos responder uma pergunta só. O que é então que nós não podemos esquecer, para que esta fé que nós abraçamos não seja perdida na questão tempo e espaço, e que a próxima geração não degringole espiritualmente, e siga outra lei, outro curso, outras vozes, que não a voz do Senhor. O que era que o povo de Deus não poderia esquecer. Deuteronômio é isso, não se esqueça. Do quê? Do quê, irmãos? Veja, poderíamos resumir isso exatamente nos versículos 4 e 5. Eu queria voltar ao versículo 4, que ele é central, e aí ele responde ao bloco anterior. Esse versículo é talvez o mais importante do judaísmo ortodoxo. É chamado de Shema Israel, que traduzido significaria ouve Israel. Uma criança judia, quando aprende a ler, a primeira coisa que ela precisa ler e memorizar é o Shema Israel. Esse também é o texto mais repetido diuturnamente na casa de judeus piedosos. Pela manhã, à tarde e à noite, se repete o Shema Israel. Essa é a grande verdade, é o coração, é o credo, é a confissão central da própria espiritualidade judaica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 3 coisas que nós não podemos esquecer e que precisam ser ensinadas à próxima geração. A primeira delas, nós não podemos esquecer quem é Deus. E eu vou explicar isso melhor para você. A palavra começa com um chamado, ouve, chamar, pare, atente, pondere, dê ouvidos. Essa mesma linguagem, ela está muito presente naqueles livros sapienciais, como por exemplo Provérbios, um pouco em Eclesiastes, mas majoritariamente no livro de Provérbios. Você encontra várias vezes o pai falando com o filho: ouve filho meu, deixa-me te instruir no entendimento, ouve filho meu, eu quero te conduzir à sabedoria, ouve filho meu. Existe um tipo de paternidade divina sendo revelada. É um pai que coloca os seus filhos ao redor da mesa e diz assim: ouça. Mas esse ouvir não é um ouvir apenas de escutar, é um ouvir de dar ouvidos, atentar, guardar no coração como algo preciosíssimo, como um tesouro de grande valor. Ouve, atenta, guarda, pondera, toma esta palavra no teu coração. Até porque o próprio Jesus advertiu aqueles que estavam acompanhando-o durante o seu ministério terreno, dizendo que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, senão seremos semelhantes ao homem que constrói a sua casa sobre a areia, que não resiste ao vento, não resiste às inundações, não resiste ao temporal, não resiste à perseguição. Portanto, ouvir aqui é muito mais que escutar. E poderíamos dizer, ouvir o quê? Ouvir a palavra. Se você vê dos versículos 1 a 3, basicamente ele fala de mandamentos, de estatutos, de juízos, que levariam o povo a temer a Deus. Ouvir o quê? Ouvir o que Deus disse. Preste atenção que há algo muito importante aqui. Aquilo ou aquele a quem mais ouvimos determina o curso das nossas decisões e até mesmo da nossa vida. Quer um exemplo disso? Contrário. Gênesis capítulo 3. Está lá no jardim o casal dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, vivendo uma vida perfeita, justiça perfeita, santidade perfeita. Existe uma relação perfeita com o Criador, mas de repente aparece a serpente, a personificação do mal. E então a serpente fala com a mulher. E a mulher agora, ao invés de dar ouvidos a Deus, através do guardião do jardim, que era o seu próprio marido,
que provavelmente estava ao seu lado e foi completamente omisso, vale salientar. Aquela mulher deixou de ouvir o Criador e passou a ouvir a serpente. E à medida em que ela vai dando ouvidos ao convite persuasivo da serpente, suas intenções, seus desejos e a sua decisão final é alterada do curso original esperado. Talvez seja por isso que o Senhor esteja dizendo assim: ouça. Não é sem razão que também nas cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus termina a carta dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? Ouça o que o Espírito diz à igreja. A importância de ouvir, compreendendo que Deus usa os nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, aprendemos, como uma porta de entrada para a obediência, mas Satanás também usa os nossos ouvidos como uma porta de entrada para a desobediência. A pergunta é: a quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Você tem ouvido a Deus, a palavra de Deus, ou as ideologias vãs desse mundo? A quem você tem ouvido? Você tem ouvido ao cordeiro, ou você tem ouvido à serpente? Aquilo e aquele a quem ouvimos determina o curso das nossas decisões, determina até mesmo a ordem dos nossos amores. Mas veja, ele diz: ouça Israel, ouça a palavra, ouça os mandamentos. E o que é que esses mandamentos ensinam? Aí eu volto ao tópico anterior, tópico 1. Eles nos ensinam sobre quem é Deus. Volto os olhos para o versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que é que esse texto nos ensina sobre Deus? Bem, o que é que nós não podemos esquecer? Quem é Deus? Mas a pergunta agora retórica é: e quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? O texto nos diz, primeiro, que Ele é o Senhor. E o Senhor aqui não é Adonai. Você lembra que há pelo menos duas palavras que traduzem o nome de Deus, que traduzidas, chegam para nós aqui como Senhor. Uma delas é Adonai, e a outra é aquele tetragrama hebraico, que são 4 consoantes, que a gente não sabe como pronuncia. Alguns chamam de Javé, Iavé, Jeová, Jeová, Yehová, alguma coisa desse tipo. Os maçoretas tentam colocar sinais para pronunciar, para dar uma fonética ao nome de Deus. Mas, basicamente, os tradutores chegaram à conclusão de que é melhor traduzir como Senhor. E aí você tem essa expressão. Mas aqui é o tetragrama, que aparece dentro de um contexto específico. Quando é que Deus usa pela primeira vez o seu nome pactual? Você sabe? Veja, Deus se revelou como Elohim, Adonai, e Deus Altíssimo, Deus Senhor dos Exércitos. Mas quando Deus se revela na condição de redentor e resgatador do seu povo, Ele usa um nome. Quando Moisés, vamos lá para você ir lembrando, quando Moisés chegou para o Senhor dizendo assim: Senhor, eu vou lá para o tal de Faraó, e eu vou ter que dizer que um Deus me mandou aqui, mas eu não sei o seu nome. Então, quem me enviou, Senhor? Quem é o Senhor? Qual é o teu nome, para que então eu diga a Faraó? Qual é a resposta de Deus? Eu sou o que sou, te enviou. A partir de então, o nome usual de Deus, no contexto agora do resgate e da redenção, passou a ser Iavé, Javé, ou qualquer coisa desse tipo em relação à fonética. Se tornou o nome pactual de Deus. Por quê? Todas as vezes que aquele nome era pronunciado, não era apenas o Deus Criador Todo-Poderoso, não era o Deus Altíssimo distante,
mas era o Deus que visitou o seu povo com mão poderosa e os livrou das garras de Faraó, que os arrancou do Egito e agora os levou a uma terra que mana leite e mel. Todas as vezes que esse nome era ouvido, aquele povo tinha sua memória revisada, revisitada pela verdade da redenção. Deus resgatou. Eu sou o Senhor vosso Deus, que com mão poderosa tirei vocês da casa da servidão. Isso era o que estava contido dentro do nome de Deus. Quem é o Senhor? Ele é o resgatador do seu povo. Quem é o Senhor? Ele é o libertador dos cativos. Quem é o Senhor? Ele é aquele que nos visitou no tempo e na história através de Cristo Jesus, não de Moisés, mas de Cristo Jesus, e nos trouxe grande redenção, tirando-nos do império das trevas e transportando-nos para o reino do seu Filho amado. Quando aquele nome era ouvido, um israelita piedoso era lembrado. Quem é o Senhor? Ele é o Deus pactual. Ele é o resgatador do seu povo, Ele é o livrador, Ele é o libertador de Israel. Esse é o nosso Deus. O que é que nós não podemos esquecer? Não podemos esquecer quem é o Senhor. Irmãos, há uma outra conotação que está presente no Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor, e veja agora o detalhe, nosso Deus. Há uma pessoalidade na expressão do nome pactual de Deus. Ele não é apenas Deus, Ele é o nosso Deus, porque assim Ele se revelou: eu sou o Senhor vosso Deus, e vocês são o meu povo, vocês são a minha propriedade, e eu sou a possessão de vocês. Vocês me pertencem e, em algum sentido, eu pertenço a vocês, porque pactualmente eu jurei que vocês estariam em um relacionamento comigo. Nosso Deus, Deus relacional, Deus a quem conhecemos intimamente, profundamente, porque Ele se revelou. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que está nos astros, na galáxia. Ele é o nosso Deus, que revelou a sua graça, que tabernaculou entre nós, que se mostrou na expressão exata do seu ser, no rosto e na face de Cristo Jesus. E agora eu posso chamá-lo não apenas de Deus, mas de meu Deus. Alguém com quem estou íntima e profundamente relacionado por meio de um amor e de uma aliança eterna. Ele é o meu Deus. Quem é o Deus a quem devemos adorar? Quem é o Deus sobre quem devemos ensinar aos nossos filhos? Ele não é apenas o resgatador e o libertador, mas Ele é o Deus com quem estamos relacionados eternamente em amor. A pastora Mauri, na semana passada, falou sobre a aliança de Deus. A aliança essa que nasce na eternidade. Eternamente o Senhor jurou, o Senhor decidiu que formaria um povo para a sua glória. E Ele então resolveu amar esse povo, amar essa gente e atrair essa gente com laços de amor inquebráveis. E então, quando nós vamos a Cristo e depositamos nele a nossa confiança e a nossa fé, nós somos enxertados nestes laços amorosos. E agora nós podemos dizer: quem é o nosso Deus? Ele é o Deus com quem estamos aliançados. Veja, isso não acontece em religião nenhuma do mundo. As religiões pagãs, não vamos falar de paganismo apenas no sentido de não acreditar ou crer em deuses absurdos, mas até nos falsos cristianismos. A divindade é uma entidade distante, com quem, entre muitas aspas, você se relaciona através de sacrifícios, onde você coloca diante dele ali a sua oferenda. Se é a divindade da chuva, você faz algum ritual para que ele mande chuva. Se você quer um milagre, você faz um sacrifício subindo uma escadaria de 300 degraus, e você faz de joelhos para que ele então se agrade do seu próprio sacrifício e te abençoe. As relações são relações de negócio. O indivíduo que está diante da divindade, como requerente, deseja algum benefício da entidade da divindade, e ele se aproxima com interesse de benefício.
Mas de forma bem prática, qual é o suposto Deus, que segundo a Bíblia é falso Deus? Qual é o suposto Deus ao redor deste mundo que você já ouviu falar, que disse assim: eu quero me relacionar com você em amor? Me fala aí, seria Alá? Leia um pouquinho do Alcorão. Ele não é tão amigável assim. Ele não vai querer muito a sua companhia, dizendo assim: eu te amo, meu filho, e eu quero que você esteja comigo eternamente no lugar onde eu estou, eu quero que você esteja comigo. Não, não. Nem Buda, nem qualquer outra falsa divindade desse mundo tem essas conotações de pessoalidade, de aliança amorosa que o nosso Deus tem. Por isso existe algo exclusivo no Evangelho. É que Deus não apenas deseja atrair servos para si, é que Ele deseja fazer filhos para a sua família. Isso é diferente demais, irmãos. Eu não sou apenas um servo deste Deus. Eu não sou apenas um ofertante que deposito diante dEle o meu sacrifício, esperando que Ele me abençoe. Eu sou o seu filho, a quem Ele eternamente amou, permanece amando e continuará amando eternamente. E nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, absolutamente nada, nem largura, profundidade, pode nos separar dos laços desse amor, porque esse Deus é o Deus de aliança, que resolveu nos amar, para que pudéssemos chamá-lo de Abba, Paizinho, nosso Pai, meu Pai. Isso extrapola a relação da religião. O seu Deus, o meu Deus, não é meramente um objeto religioso, Ele é o Deus do pacto, que desejou se revelar como um ser acessível, para que, sendo amados, pudéssemos amá-lo de volta. Isso muda, isso distingue Deus de todos os falsos deuses desse mundo. Ele é um ser pessoal, com quem nós podemos nos relacionar. Deus acessível, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o entendimento, diz o Senhor, serei achado por vós. Essa acessibilidade mediada pelo sacerdócio de Cristo é algo que só temos no Evangelho. Por fim, quem é esse Deus? Ele é o Deus único. E aqui eu preciso, mais uma vez, voltar a uma questão teológica. Porque esse mesmo texto é o que mais utilizado nos debates a favor do chamado unicismo. Eu vou explicar isso para você, ou monismo. Unicismo ou monismo, o unicismo vai dizer o seguinte: existe só Deus, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, então esse negócio de trindade não faz sentido, porque a Bíblia diz: eu sou o Senhor único Deus. Quem é o Deus? O que é que nós não podemos esquecer? Quem é Deus? E quem é Deus? Deus é aquele que nos resgatou, Ele é o Redentor, Ele é Yahvé. Deus é o Deus de aliança pactual com quem nós nos relacionamos, Ele é o nosso Deus, mas Ele é o único Deus. Os unicistas, então, vão defender a ideia de que aqui Deus é único no sentido de negar as pessoas da Trindade. Já ouviu falar numa banda, Voz da Verdade? A gente canta os hinos. Alguns são feios, a gente acha que é bonito, mas uns são até mais ou menos. Então, eles são unicistas. Eles não acreditam na Trindade. Eles não acreditam na divindade das três pessoas que constituem o ser divino. Lá atrás, na história da igreja, um camarada chamado Atanásio, que atanasou a vida de muitos num concílio, foi quem desbancou, talvez, as falsas ideias construídas acerca do ser de Deus. E ele resumiu um conceito de trindade como nós conhecemos hoje. E o que é que nós entendemos como trindade ou triunidade? Há um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
Essas três pessoas são co-iguais em termos de substância, então são co-substanciais, são co-eternas, dignas de louvor, de adoração, de exaltação, apesar de terem papéis distintos no ser divino. Quando ele fala de único Deus, a prerrogativa não é de um monismo, como por exemplo apresentado pelo próprio judaísmo. E eu vou explicar porquê do ponto de vista da gramática. Preste atenção aqui. Existem duas ideias para a unidade no Antigo Testamento. Uma que se chama de unidade absoluta, outra unidade composta. Preste atenção. A unidade absoluta, vamos imaginar que isso aqui é uma uva. E eu digo assim, olha, isso aqui é uma uva. Isso é uma unidade absoluta, indivisível. Se eu parto a uva no meio, eu tenho duas uvas? Sim ou não? Não, eu tenho uma uva partida ao meio. Não é assim que funciona? É uma unidade absoluta, indizível, indivisível. Certo? Indivisível. Agora, se eu tenho um cacho de uvas, e eu digo, eu tenho aqui um cacho de uvas. Você tem uma única uva? Tem várias uvas. Mas você tem um cacho de uva. Chama-se de unidade composta. É uma unidade. Quando você chega, eu digo assim, eu quero um cacho de uvas. Ninguém vai à feira dizendo, coloca na bandeja 10 uvas para mim. Não funciona assim. Você compra cachos de uva. Unidade composta. A palavra que aparece aqui é errad. É uma palavra exatamente que aparece para se referir à unidade composta. Onde é que essa palavra aparece lá no Antigo Testamento? Um texto clássico. Deixará o homem pai e mãe, e uniciar a sua mulher, e então esses dois se tornarão o quê? Uma só carne. Qual é então a palavra hebraica que aparece ali? Errad. Significa unidade composta. Dois que se tornam um. Homem e mulher, macho e fêmea, se unem e se tornam uma só carne. Essa é a mesma lógica do texto. Isso não nega que Deus é um Deus trinitário, que Ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Até porque em toda a Bíblia, ainda que a palavra trindade não apareça, nós temos inúmeras evidências das pessoas divinas agindo e interagindo no seu plano de criação e de redenção. Mas para além disso, irmãos, a ideia do único Deus, ela leva à derrocada de toda falsa divindade. O texto não está dizendo que Deus é o Deus verdadeiro em relação aos deuses falsos. É muito maior do que isso. Às vezes a gente tem a ideia de que o mundo é um grande panteão, um areópago moderno, em cada um tem o seu Deus, e são deuses de verdade, deuses verdadeiros, e então Deus está meio que lutando e militando pela sua prevalecência, pela sua primazia em relação aos falsos deuses do mundo. Mas o Shema Israel, irmãos, ele diz assim, não é só que esse é o verdadeiro e esses deuses são os falsos. É que diz assim, só existe um Deus. Todo o resto é imaginação dos povos. Não é que existe Deus e deuses, no sentido de demiurgos, deuses que estão competindo com Deus. Não, não. No sentido pleno de Shema Israel, aqui em Deuteronômio 6, é que só há um Deus. E o restante? E agora? E como é que fica as outras divindades? Você lembra do Salmo 115? Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. Aí ele vem falando sobre quem é Deus, o Deus verdadeiro, aí chega uma parte que ele diz assim, olha, os deuses dos povos, esses deuses assim, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que tal coisa praticam. A idolatria, é um ponto de idolatria. Mas o ponto anterior é, quem fabrica esses deuses? O homem. E veja que maluquice. Eu
crio um Deus e passo a adorá-lo como meu Deus. Mas a pergunta é: quem é Deus de quem? Porque se eu sou capaz de criar uma divindade e depois me submeto a ela em adoração, me parece que na verdade o Deus por trás de tudo isso sou eu mesmo. E que eu estou configurando, emulando um Deus conforme a minha imagem e a minha semelhança para atender aos meus caprichos, às minhas necessidades e às minhas ansiedades. No final das contas, o grande conflito contra o único Deus não são os deuses dos povos. É um Deus que está no seu coração, chamado você. Existe um negócio aí que se ensina, né, para empoderar pessoas, que é verdadeiro. Seja Deus de si mesmo e tal coisa. É isso mesmo. Só que a Bíblia diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. No final das contas, quem está o tempo inteiro competindo com Deus, não é Alá, não é Buda, não é Maomé, é você, que se faz Deus, e que se faz na condição de estabelecer leis para o seu próprio coração, e resolve seguir e servir aquilo que você cria como imagem sua. Quando o apóstolo Paulo estava falando para os coríntios sobre comida sacrificada aos ídolos, ele entra naquela conversa: e agora, posso comer, não posso comer? Chegou o churrasco aqui, e aí disseram que era sacrificado aos ídolos. Como eu não como, Paulo? Ele falou assim: se disserem que é, por conta da consciência do teu irmão, não come. Se não disserem que é comida sacrificada, mas come com ações de graça, faz uma oração, dá graças a Deus e enche a pança. Agora, tem cuidado também, tinha uns que estavam indo para o mercado de Corinto, sentar na mesa e comer o churrasco lá no banquete da idolatria. E então Paulo vai dizer: peraí, aí vocês estão bagunçando o negócio. Mas qual é o argumento de Paulo por trás de tudo isso? Posso, não posso, posso, não posso? Ele diz assim: quem são os ídolos? Os ídolos nada são. Eles são fruto da imaginação vã dos homens. Nós criamos, nós produzimos. Porque o Shema Israel de Israel tem um negócio muito fantástico, que diz assim: só há um Deus, único Deus, em toda a terra, em toda a extensão do cosmos, há apenas um Deus. Todos os outros supostos deuses são criação da imaginação dos homens, produto de uma cultura. Mas o nosso Deus criou os céus, o nosso Deus criou a terra, o nosso Deus criou o mar, o nosso Deus criou tudo que neles há, e portanto Ele, somente Ele, é digno da nossa adoração, é digno da nossa exaltação, digno do nosso louvor. O ponto em questão aqui é que o Deus de Israel não era como Dagon, o Deus da Filístia, o Deus dos filisteus. Não era um Deus que estava concorrendo com o outro, não. O ponto aqui é o seguinte: esse Deus é Deus de Israel. Ele é Deus dos amalequitas. Ele é Deus no sentido de Ele reina, Ele é soberano sobre absolutamente todos os povos. E é por isso que o trabalho missionário faz sentido. Por que então que a gente atravessa fronteiras, vai de um canto para o outro, para falar de Jesus? Por quê? É porque nós partimos do pressuposto de que há um só Deus, e um só caminho pelo qual o homem pode se achegar a Ele, a saber, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E então muitas pessoas ao longo da história têm enfrentado feras, enfrentado prisões, desconforto, descompassos para falar desse nome. Por quê? Porque há um só Deus, que é uma unidade composta. E Ele é digno de ser temido, Ele é digno de ser servido, Ele é digno de ser amado, Ele é digno de ser ensinado às próximas gerações. Que não podemos esquecer quem Deus é. Dentro do tópico 1, eu já falei sobre isso e eu vou suprimir. A pergunta 2 é: o que não podemos esquecer? O que Deus fez. E eu vou suprimir porque no tópico 1 eu falei que Ele é Yahvé, e eu tratei do aspecto redentor de Deus. E o que é que Deus fez? O que é que nós não podemos esquecer nem para nós mesmos, e não podemos esquecer de ensinar aos nossos filhos? O que Deus fez?
E o que Deus fez? O que Deus fez, irmãos? O Catecismo Menor de Westminster diz assim, né? Quem criou todas as coisas? Qual é a resposta, Thomas? Deus criou todas as coisas. Aí diz assim, o que mais Deus criou? Na verdade, ele fala sobre quem criou o mundo e o que mais Deus criou. Aí diz assim, Deus criou todas as coisas. Uma coisa que nós não podemos esquecer é o que Deus fez em termos da sua criação. Nós precisamos crer e precisamos ensinar para os nossos filhos quem é Deus. Basicamente, nesses 3 aspectos do seu ser, Ele é redentor, Deus eterno redentor, Ele é Deus de aliança com quem nós podemos nos relacionar em amor, porque eternamente Ele fez uma aliança e Ele nos chama para pertencer a essa aliança através de Cristo. E Ele é Deus único, único. O que é que Ele fez? Ele criou todas as coisas. Mas além disso, irmãos, Ele recriou e está recriando todas as coisas na pessoa do amado. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus em Cristo está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Os nossos filhos precisam aprender, e nós também, o que Deus fez. O que Deus fez. Terceiro, para a gente caminhar agora para o fim, o que Deus exige de nós. E aqui a gente acaba. O que não podemos esquecer? Não podemos esquecer daquilo que Deus exige de nós. E aí veja, volta aos versículos 1 a 3, mas eu quero focar no versículo de número 5. O que Deus exige de nós. Amarás, vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que não podemos esquecer quem Deus é, não podemos esquecer o que Deus fez, e não podemos esquecer o que Deus exige de nós. Qual é a vontade de Deus para nós, que fomos alcançados, para quem Ele se revelou? E aqui há algo fantástico, que o próprio Jesus resume quando Ele vai tratar da lei. É simples, gente, muito simples. O que é que Deus exige de nós? Que nós o amemos. Só isso. Simples, né? Veja, Ele se revelou a nós como o único Deus. Agora eu sei quem Ele é. Eu o conheci revelado na face de Cristo por meio da sua palavra. Eu agora sei o que Ele fez, não apenas em termos de criação, mas também de redenção. Mas a terceira pergunta é, o que Ele espera de mim? O que é que esse Deus espera de mim? E o texto disse que eu o ame. O ame de todo o coração. O ame com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu intelecto, com todo o meu entendimento. Mas o que significa amar a Deus, irmãos? Significa basicamente fazer declarações e declamações amorosas em relação a Ele? A gente poderia compor belos hinos e simplesmente cantar a formosura deste Deus. E quem sabe Deus ficaria encantado, porque nós confabulamos através da lírica, da poesia, do canto, belas declarações acerca de quem Ele é, do que Ele fez e do que nós sentimos em relação a Ele. Seria isso amar a Deus? O que significa amar a Deus do ponto de vista bíblico? Eu vou resumir com a palavra de Jesus, que tem total coerência com aquilo que nós estamos lendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Como é que Jesus termina o texto? Este é o que me ama. Na sua primeira epístola, o apóstolo João, combatendo um tipo de docetismo ou gnosticismo que estava nascendo, que dizia o seguinte, olha, Deus quer a nossa crença, Deus quer o nosso intelecto, mas não tem nada a ver com a nossa vida, porque no final das contas, Ele quer o nosso espírito, o nosso coração. Aí João vai dizer o seguinte, aquele que diz que ama a Deus,
mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não habita nele. Veja que coisa. O que é que Deus espera de nós? Que nós o amemos, e como nós amamos a Deus, e a Bíblia diz, nós amamos a Deus, amando a sua palavra, e conformando o nosso coração à sua lei, à sua vontade, motivados pelo próprio Evangelho que nos alcançou. Você quer saber o quanto você ama a Deus? Você deve responder a uma pergunta anterior. O quanto você o ama em obediência, ou o quanto você obedece a Deus? Conversando no carro agora com Thomas, e ele vinha memorizando os 10 mandamentos, e ao mesmo tempo que ele falava os 10 mandamentos, ele quebrava o 5º mandamento, que é brigando com o irmão o tempo inteiro, cala a boca, para, fica aqui quieto, vai e tal. Aí eu falei para ele algo, eu disse assim, você pode memorizar os 10 mandamentos, você pode memorizar a Bíblia inteira, mas se você não vive a partir dos princípios que são ensinados nesta palavra, de nada serve. Aí eu disse para ele algo bem assim, bem amoroso. Eu disse, sabe, Satanás, ele conhece a Bíblia, a teologia, a doutrina, mais do que você, mais do que eu, mais do que qualquer um daqui. Ele crê, conhece e treme, mas ele é Satanás. Não adianta você decorar, memorizar sentenças, versículos e tudo mais. Não adianta você abrir a boca e cantar, declamar, declarar o seu amor por Jesus, se quando você sai desse ambiente, cruza essas portas, a sua vida é moldada pela sua lei, pela lei do seu coração, ou pelos padrões deste mundo. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Nós amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Veja, eu não estou dizendo que Deus te ama porque você ama os seus mandamentos. E é importante a gente entender essa ordem de fatores. Deus me ama. E por isso agora eu sou capaz de obedecer e amar o Senhor através da obediência aos seus mandamentos. O texto não está dizendo que Deus vai lhe enxertar na aliança porque você o obedece. Não, você sabe, eu sei, nós sabemos que nenhum de nós é capaz de obedecer perfeitamente a Deus. Ele nos ama em Cristo, Ele nos ama por causa de uma aliança eterna que Ele fez consigo mesmo. E Ele jurou em Abraão que abençoaria em Cristo, no seu descendente, todas as famílias da terra. Agora, uma vez que somos amados, uma vez que somos enxertados numa nova aliança, a nossa resposta é amor. Um amor que se expressa em obediência. Sabe quando você vai dizer assim, Senhor, eu te amo? É quando você for persuadido pela tentação mais uma vez. E ao invés de ceder à tentação, você dizer assim, Senhor, eu me rendo à tua vontade, digo não ao pecado. Quando você sentir vontade de talvez sonegar uma verdade bíblica, porque se acomoda melhor às suas circunstâncias, você diz assim, não, eu não posso fazer isso, porque eu amo a Deus, e então vou obedecê-lo. E perceba que esse amor não apenas se evidencia na obediência, mas eu diria que é a própria causa e a motivação da verdadeira obediência. Obedecer supostamente a Deus, sem que seja por uma expressão de amor a Deus, pode nos levar ao legalismo. Eu fiz uma coisa errada ali, e então eu faço uma coisinha certa. Veja, eu pequei a semana inteira, mas eu vou no domingo, lá no culto, lá na igreja, e então eu confesso meu pecado, levanto a mão, faço a minha oração, faço a minha reza, e depois eu sigo a vida na segunda-feira, e eu repito tudo de novo. Veja, não. Nós obedecemos porque somos amados. Nós obedecemos motivados por esse amor. Nós obedecemos como evidência e fruto do amor que temos por Deus. Nós obedecemos como uma resposta grata à graça recebida por Deus em Cristo Jesus. O que é que nós não podemos esquecer? Eu não posso esquecer quem é Deus. Eu não posso esquecer o que Deus fez. Eu não posso esquecer o que Deus exige de mim. Mas não para aí. E agora é o fim mesmo. Ele termina dizendo, agora que você sabe quem é Deus,
o que Ele fez, e que você o ama de todo o coração, agora eu tenho uma missão para você. Vá para dentro da sua casa e ensine essas verdades para as próximas gerações. Quando você estiver andando, quando você estiver sentado à mesa, formal, informalmente, abra a cabeça do seu filho e inculque estas verdades. Repita, 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 até que ele supostamente se canse disso. E faça de novo, de novo, de novo. Lembre-se, você e o seu próprio filho têm memórias curtas. Não ache que porque você abriu o texto, ensinou uma verdade, ele memorizou e ele aprendeu e nunca mais esquecerá. Você tem se esquecido, o que dirá o seu filho? Faça isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que então, assim como você, o seu filho saiba quem Deus é, o que Ele fez, e como amá-lo, como viver para a sua glória. Isso aqui é o resumo, irmãos, da nossa espiritualidade. O que é que eu preciso saber? Quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele espera de mim em Cristo. Sabendo isso, internalizando isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar essas mesmas coisas para a próxima geração. Pensando num contexto local, a nossa primeira base missionária é a nossa própria casa. Foi falado isso pela manhã e eu quero só reforçar. Seu filho não é crente porque você é crente. Não faça da teologia e da doutrina da aliança uma muleta para a sua irresponsabilidade na catequese e no discipulado do coração dos seus filhos. Eu ouço com certa frequência, vale dizer, eu conversei com a Ana esses dias, pais que dizem assim: meus filhos cresceram na igreja, eu levei meus filhos para a igreja, e agora eles estão no mundo. Onde eu errei? Num simples ponto. Você levou seu filho para a igreja, mas não o levou para Cristo. Você não foi proposital no ensino do coração, treinando o coração, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Talvez em algum momento você terceirizou isso. Ah, então eu ensinei, pastor. Não, o senhor está enganado. Eu ensinei de manhã, tarde, de noite. Não, tá bom. Então vamos fazer uma segunda avaliação. O que você demonstrou para o seu filho? Você dizia para ele assim: o primeiro mandamento é qual? Qual é o primeiro mandamento, Thomas? Não terás outros deuses diante de mim. Eu ensinei, pastor. Meu filho, eu era um discipulador. Ok. Aí você saía de casa 6 horas da manhã e chegava à meia-noite, e você estava dizendo para o seu filho assim: sabe quem é o meu Deus? Mamon. Eu amo a mim mesmo, amo o conforto, amo o dinheiro, mais do que você, mais do que a Deus. Cresça e seja um servidor de Mamon como eu fui. Mesmo o querido pai e a querida mamãe dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Veja, o Evangelho não é apenas aquilo que nós pregamos aos ouvidos, mas aquilo que nós testemunhamos aos olhos. O texto começa dizendo assim: você ama a Deus, e os seus filhos vê você amando a Deus, e eles são instados a amar a Deus. Eu disse que ia encerrar, mas eu fiz uma anotação rapidinho no final, que eu coloquei o seguinte: você quer treinar o seu filho para ser parte de uma geração que não ama a Deus? Eu vou te dar alguns conselhos. Não estou falando agora para você treinar os seus filhos para amar a Deus, não é para não amar a Deus. Escute esses conselhos.
primeiro conselho é: ensine com palavras aquilo que você nega com a sua vida. Isso é um conselho. Você quer que os seus filhos sejam parte de uma geração caída? Ouça esse conselho. Ensine com as suas palavras e negue com a sua vida. Segundo conselho, para você criar filhos para o mundo. Segundo conselho: terceirize a espiritualidade e a fé para a igreja e para a escola. Faça como eu, coloque uma escola de crente. Traga para a igreja no domingo e diga assim: eu estou fazendo o meu papel. Você vai estar criando um bom religioso que quando crescer vai olhar para essas portas e vai passar do outro lado. Terceiro e último conselho para você criar um filho para o mundo. Primeiro é: ensine com as palavras e negue com a vida. Segundo, terceirize a espiritualidade para a escola e para a igreja. Isso vai ajudar ao seu filho a ser um bom religioso. E o terceiro conselho, que você não deve ouvir, mas é um conselho, você vai ouvir isso sempre nos seus ouvidos e também no seu coração. Seja para o seu filho. Vai ter uma relação com o primeiro. Seja para o seu filho um hipócrita religioso, zeloso. E eu vou explicar isso melhor. Eu acompanhei um jovem lá em João Pessoa, e o pai extremamente zeloso. Sabe aquele crente de carteirinha? Todo mundo tira chapéu, bate palmas, assim, esse cara é o cara, extremamente zeloso, que faz o que precisa ser feito. Mas então ele falou para mim aquilo que vocês talvez já ouviram. Eu só queria que o meu pai fosse na igreja o que ele é em casa. Perdão, fosse em casa o que ele é na igreja. Zeloso, religioso, cheio de legalismo, matando em nome de Deus em casa, destruindo em nome de Deus. Faça isso. Sabe o que é que você vai ter? Um religioso indiferente e quem sabe até revoltado.